E aí, já sabe onde investir em setembro? Coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. Suas experiências pessoais com dinheiro talvez representem um milionésimo do que aconteceu no mundo, mas cerca de 80% de como você acha que o mundo funciona. Essas frases são de Morgan Housel e com elas eu começo o nosso Onde Investir. Uma das coisas que eu nunca consegui fazer quando era criança, ou mesmo depois de burro velho, foi resolver esse cubo aqui. Então vamos tentar fazer um vídeo esse mês ainda, eu bater no meu recorde que eu aprendi agora quando eu tive Covid, como fazer para resolver aqui o nosso cubo mágico, em homenagem àquele personagem maravilhoso do Will Smith em A Procura da Felicidade. Prezado ouvinte, continuamos torcendo para quem nos ouve e suas pessoas queridas estejam bem. Para você que é novo por aqui, todo mês eu faço uma carta. Você pode ler no blog traderbrasil.com, que é escrita com carinho, com diversas recomendações e explicações aos nossos seguidores. Espero que gostem. Para quem não segue ainda, pode seguir o nosso Instagram, Trader Brasil. Inflação, a volta do dragão. No Brasil, uma nova bandeira tarifária de energia chamada de escassez hídrica foi divulgada, assim como medidas de estímulo à redução do consumo de energia para consumidores pequenos e médios. Desde o começo do ano, havíamos alertado sobre evitar os títulos pré-fixados, pois os juros estavam subindo. Na prática, os investidores estão pechinchando mais pelo preço do ativo e exigindo mais juros em troca da tomada de risco com os títulos públicos. E isso é um efeito cascata. A forte alta de juros do mercado em agosto pesou sobre a bolsa, já que o custo de capital para as empresas aumentou. Entretanto, o avanço da vacinação contra a Covid e o início da reabertura econômica começaram a se refletir nos resultados das companhias. É fato que os resultados bons estão vindo, embora o Ibovespa, o principal índice da bolsa, como com as notícias de curto prazo, ainda não esteja refletindo isso. Quando o preço dos ativos cai sem uma correspondência nos números divulgados, ou seja, quando há um descasamento entre preço e o resultado das empresas, é nesse momento que as oportunidades começam a surgir. Histórias do Flávio. O Bizu. Quando a família real veio para o Brasil, trouxe em sua comitiva diversos professores de Coimbra. Esses docentes foram colocados na Real Academia Militar. As aulas de matemática eram o terror dos alunos, até descobrirem que os mestres usavam como base das aulas e provas um livro de um autor francês chamado Etienne Bizu. Ter o Bizu era um diferencial e todos queriam o Bizu, que passava de mão em mão. Flávio, agora me passa o bizu. Por que os ativos brasileiros estão tão fracos? Apesar dos números fiscais e de emprego melhores do que o esperado, e mostrando melhora na economia, tivemos um mês que os juros subiram muito e a bolsa caiu. Acho que alguns pontos explicam a dinâmica recente. Ponto 1. A crise institucional. Confrontos ideológicos entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF. 2. A incerteza fiscal. Discussões envolvendo o parcelamento do pagamento de precatórios e um aumento no valor do Auxílio Brasil e também o novo refis, que inclui perdão de até 90% das dívidas de empresas. Terceiro, inflação alta. A crise hídrica deve elevar as previsões de IPCA para este ano para a casa de 8%, com uma probabilidade não desprezível de uma inflação próxima a 9% no final deste ano. E último, taxas de juros mais elevada, que traz uma enorme competição para a Bolsa. Julgamos este último ponto bastante importante. O fluxo de investimentos locais para ações de 2019 até o começo de 2021 foi fundamental para dar sustentação ao mercado. Os juros mais altos podem ser um vento contrário nessa direção. Claro que tudo tem preço e todo fluxo tem limite. Não acredito que isso seja um problema estrutural, mas pode ser um vento contrário de curto prazo. Enquanto que alguns investidores estão receosos quanto às notícias de curto prazo, da macroeconomia, e vendendo suas posições de ações, aqueles que têm uma carteira baseada em fundamentos sólidos estão visualizando as oportunidades de comprar boas empresas a preços mais baixos. Lembre-se sempre da frase daquele velhinho que acabou de completar 91 anos, o Warren Buffett, o maior investidor do mundo. O mercado é uma máquina que transfere dinheiro
dos impacientes para os pacientes. Se você quiser apresentar retornos maiores no longo prazo, terá de se expor a maior volatilidade e a perdas temporárias. A recompensa vem a longo prazo, mas é provável que você terá de sangrar no meio do caminho. A Bolsa Brasileira está barata se comparada a outros emergentes. Os lucros esperados nos 12 meses seguintes do Ibovespa seguem em alta, tanto pela expansão da receita quanto da margem esperada. Todos esses gráficos você acompanha lá no blog. Lucros em alta, enquanto os preços corrigiam, fizeram que o múltiplo PL chegasse ao menor patamar dos últimos anos, o que nos induz a concluir que o mercado está de graça. Mas nunca está de graça. A gente teve uma queda muito grande dos índices de commodities metálicas, né, das commodities, nesse último mês, somente minério de ferro. Tivemos também um aumento do nível de risco do país. Isso tudo influencia nos preços. No momento, há uma rotação das companhias de menor capitalização, mais voláteis, para portos considerados mais seguros, como bancos, a própria Petrobras ou o setor elétrico. Sendo você um investidor brasileiro, lembre-se, no Brasil, a inflação sempre dá um jeitinho de surpreender de tempos em tempos. E é por isso, o ideal é sempre ter uma parcela da carteira protegida deste efeito, usando os juros reais. O investimento no exterior continua interessante. O índice de BDRs desse mês subiu 2,28. Além do índice BDRs, o Bitcoin e o CDI foram os melhores investimentos do mês de agosto. Notadamente, o Bitcoin subiu 12% nesse mês. Então, você precisa de ajuda nos seus investimentos? Consulta o Lemos. Um grande abraço e bons investimentos.